Essa aqui foi a terceira rebelião de seres celestiais na Bíblia. A primeira rebelião foi no Jardim do Éden com a serpente. A segunda rebelião foi em Gênesis 6, a rebelião dos anjos caídos. E a terceira rebelião, mais conhecida como a rebelião das nações, que começa com a Torre de Babel em Gênesis 11:4. Diz assim: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo possa alcançar o céu. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Que seres humanos se unem para construir uma torre para alcançar o reino dos céus acima do domo. Quando que Deus não se agrada do plano dos seres humanos. Em Gênesis 11:8 e 9, Deus espalha sobre toda a face da terra. A humanidade destrói a Torre de Babel. Aqui tem um detalhe que poucas pessoas sabem. Quando Deus espalha os seres humanos pela terra, ele usa um critério e não deixa os seres humanos sozinhos. Lá em Deuteronômio 32:8 e 9 a gente vai ver isso. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, está falando da divisão da Torre de Babel, fixou os limites dos povos segundo o número dos seus filhos. O que significa fixar os povos segundo o número dos seus filhos? Filhos aqui, no original, significa Benei Elohim. Esse termo não é usado para seres humanos, é usado para anjos ou seres celestiais. Deus separa os seres humanos em nações após a queda da Torre de Babel, segundo a quantidade de Beneis Elohim, seres celestiais. Os seres humanos são divididos em nações, onde cada Benei Elohim vai governar aquela nação no mundo espiritual. Só que acontece um problema. Esses Benei Elohim se rebelam contra Deus, marcando a terceira rebelião na Bíblia de seres espirituais. E a gente vai ver isso lá em Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente? Deus está na congregação, no conselho dele, julgando no meio dos deuses. Esses deuses aqui são esses seres celestiais que ele botou para governar as nações. E ele fala que esses seres estão julgando injustamente. E é aí que começam a surgir os deuses das nações, ídolos. Em Salmos 106:37 diz assim: sacrificam seus filhos aos demônios. E é aí aonde surge a figura de Baal, Moloque e outros deuses, cada um em uma nação que se rebelaram contra Deus. Em Daniel capítulo 10, 12 e 13, o arcanjo Miguel fala para Daniel que o príncipe da Pérsia resistiu ele durante 21 dias, e era um dos principados daquela região da Pérsia. Em Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Colossenses 2:15 diz assim: despojou os principados e potestades, e deles triunfou publicamente, falando de Jesus que destronou esses principados e potestades. Quando Jesus vem, eles perdem esse direito de governar, mas ainda estão por aí. Em Mateus 28:18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque antes a autoridade sobre as nações estavam nesses principados e potestades que se rebelaram contra Deus. Quando Jesus vence na cruz, ele recupera a autoridade. Todo aquele que está em Cristo tem poder e autoridade no nome de Jesus. Colossenses 1:13 diz: nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Essa rebelião dos seres celestiais que começou na Torre de Babel, ela se estende por toda a Bíblia, mostrando os principados e potestades até o Novo Testamento, onde eles são vencidos pelo Cordeiro. Eles continuam governando muitas nações sem a autoridade legítima que hoje é da Igreja e dos filhos de Deus em Cristo.